Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Então, o tema de hoje, a gente propôs o encontro, né? E a gente pode pensar, né? O encontro com quem? Aí a gente também pode pensar o encontro consigo mesmo, o encontro consigo mesma. Mas a gente vai fazer uma análise mais profunda sobre o que seria esse encontro, né? O último satsang a gente acabou desenvolvendo um tema que teve muito a ver com as relações, né? As relações que nós estabelecemos ao longo da vida. E se a gente for analisar o nosso grupo humano, né? Desde o passado remoto, sempre então os humanos estiveram em bandos, né? Em grupos. Então, a relação, né? Vendo por esse lado, é uma experiência inerente à raça humana. Então, eu queria que a gente colocasse bem essa premissa, né? Esse ponto de partida, vamos dizer assim, para a nossa experiência direta. Então, na nossa experiência direta, não sei se alguém aqui vai se opor, né? Mas na nossa experiência direta, nós nunca deixamos de nos relacionar, ok? Desde o início, principalmente porque um bebê humano, né? Tá aí a doutora Lilian para nos esclarecer melhor. O bebê humano não sobrevive se não houver um cuidado, né? Uma proteção, que aí é também concedida pelo grupo, né? Pelos pais, pelo núcleo da família, né? Então, eu estou falando aqui, eu gostaria que vocês visualizassem, né? Rememorassem estas, o contexto aonde se desenvolve a pessoa, né? A gente se desenvolve dentro do contexto do apoio do grupo, né? Eu lembro agora, acabei de lembrar de qual foi um marco no desenvolvimento humano, né? Os antropólogos estavam fazendo um estudo e eles encontraram um, uma ossada muito antiga e que tinha uma ruptura no fêmur e parece que, né, no fêmur ou na perna, não me lembro, e aquilo foi cuidado, né? Então, né, Lili, não sei se você lembra da... Então, o marco do desenvolvimento humano é que o outro se preocupou com aquela pessoa, né, com aquele animal, vamos dizer assim, e esse animal pôde sobreviver graças ao cuidado do outro. Então, isso é um marco no desenvolvimento humano, né? A preocupação com o outro. E isso é antes do desenvolvimento do humanismo, das filosofias, das religiões, né? Então, o que a gente pode absorver disso, né? Que a raça humana sempre teve, de uma forma inata, uma consideração, né, com o grupo, uma sensação de pertencimento com o grupo, né? Daí a gente vê que o desenvolvimento vem de uma forma conjunta dentro desse apoio, né?
Então, você pega, por exemplo, a tribo, né? Então, como que os homens, né, os humanos, se organizam? Através de tribos, né? Os primitivos se reúnem, né? Nossos antepassados se reúnem e aí vai sobrevivendo ao longo dos anos, né? Ali ele trouxe um homem que sobreviveu mesmo após uma grande fratura, exatamente. É esse caso, né, Li? Então, isso mostra ah, essa união, né? Essa troca, esse interser. Então, nós somos juntos, né? Nós estamos sendo juntos. E isso é uma realidade, uma experiência muito forte, que nós nunca deixamos de, ok? Nós nunca deixamos de ter esse tipo de experiência. É lógico que por haver aí um desequilíbrio, a gente sabe que a raça humana, né, ela se desenvolveu mediante violência, né, mediante é, agressão, destruição, matança. Mas também a gente sabe que isso não é, prosperou ao ponto de extinguir a raça humana. Então a gente tem que ver que a raça humana é um produto da cooperação, e não um produto da violência. A violência acontece, né? Mas a cooperação é superior à violência, porque nós estamos aqui juntos, né? Então existe um sentimento de, ah, de um pertencimento que nós vamos naturalmente, espontaneamente, experienciando, vivendo isso, né? E aqui nós fazemos isso na Sangha, né? Na Sangha nós sentimos que estamos próximos um dos outros. Nós sentimos que nós estamos trocando em comunhão, né? Que nós, cada reunião que nós fazemos, mesmo online, né? Nós temos esse sentimento de amor mesmo, né? Entre as pessoas que fisicamente nós não nos conhecemos, mas nos conhecemos através do coração. Nos sentimos uma proximidade, sentimos uma intimidade, né? Então, essa intimidade é que vai também delineando a nossa relação, por que não dizer, né? Então, nós temos uma relação, estabelecemos uma relação, porque nós estamos falando a mesma língua, nós estamos cultivando os mesmos sentimentos, não é? Mas para quê, né? A gente está falando sobre isso. Qual a finalidade? Então, já está um pouco traduzindo o tema do encontro, do encontro, né, de hoje, que é o encontro. Esse encontro é um acolhimento, né? É uma é um abraço, é um recebimento, né? É uma aceitação. Você está aceitando o outro, você se dispõe ao outro, você baixa a sua guarda, você quebra suas defesas e está se dispondo a servir, né? Ou nem tanto, né? A gente pode dizer servir, mas pode ser um pouco clichê, mas você está presente, está atento, atenta, não está distraída ou distraído ou em outro contexto, você está aqui absorvendo tudo e trocando e se dispondo a estar aqui, né? Da mesma forma como você está na vida dessa forma. Então a gente muda a nossa postura na vida
quando a gente encontra pessoas, seres humanos, que cultivam a mesma sintonia, né? A mesma língua, a mesma comunicação, a mesma afinidade, a mesma empatia, né? Então, até aí, vamos lá, tudo bem. Só que o que que acontece? Em algum momento da nossa vida, a gente começa a se questionar sobre a nossa própria estrutura, a estrutura da sociedade, né? Porque a gente vê que tem violência, a gente vê que tem injustiça. Então, a gente não pode dizer que a gente vive num mundo perfeito. Isso nos leva a pensar, né? A buscar um sentido para as coisas. Se a vida não é justa, qual o sentido das coisas, né? Então a gente vai buscar o caminho espiritual e a gente encontra várias coisas, né? Várias opções no caminho espiritual. E de repente a gente entra num caminho espiritual até por um tipo de ou medo ou revolta contra os outros, né? Um caminho espiritual solitário. Quem aqui não entrou num caminho espiritual solitário? Eu acho que todos entram num caminho espiritual solitário, né? Porque a gente começa a perder a fé no outro. A gente começa a não esperar mais nada do outro. Porque a gente foi muito machucado pelo outro. Então começa a associar o sofrimento ao outro. A gente começa a associar, eu sofro por causa do outro. O outro não gosta de mim. O outro me maltrata. O outro é injusto. E aí, quando nós sofremos essas experiências, né, ruins, a gente começa a fazer de uma forma generalizada, né? A gente coloca todo mundo nesse pacote e se isola. A gente tem uma tendência de se retrair para se proteger. Então, a gente começa a deixar resistências e defesas à nossa frente. E a gente se isola dentro desse castelo, né? Dessa muralha que a gente constrói para se proteger. Então, nesse contexto, até Deus fica difícil, porque Deus também é outro. Então a gente fica assim com uma desconfiança do outro, porque o outro me machucou. Mas se a gente for pensar de uma forma muito prática, nós nunca estivemos sozinhos. Você pode até achar que a nossa prática, ou que a gente está apontando para um caminho de isolamento, né? A gente tem uma receita de bolo própria. E o que que vai acontecendo? A gente vai desacreditando do outro e achando que o único caminho possível é trilhar sozinho e sob a nossa responsabilidade. O despertar tem muito a ver com isso. A forma que a gente encara o despertar tem muito a ver com isso, porque você é algo que você tem que fazer sozinho, sozinha. Ninguém vai te ajudar, né? Então, o próprio despertar traz uma ideia intrínseca de desolamento, de desamparo em relação ao mundo, em relação à vida, né? E a gente no Ocidente tem, assim, é agravado, isso é muito agravado, porque a gente não tem a cultura indiana, a cultura védica, a cultura budista,
para ter um grupo de apoio nesse sentido. E aí a tendência da gente é se isolar e muitas vezes se frustrar, porque não alcança, não consegue se desenvolver num caminho espiritual, né? A gente acha que é com a gente. E os mestres falam, não, isso é com você. Isso aí é uma obrigação sua, é um dever seu. Caminhe sozinho. Só você vai realizar isso. Ninguém pode te ajudar, entendeu? Então, tudo isso fica assim muito junto com a ideia de que a vida é injusta. É injusta até pela forma que nós temos que seguir o caminho espiritual. Porque a ideia de um Deus ou a ideia de algo que nos ajude é irracional. É uma ideia assim arcaica. É como o próprio Nietzsche falou, né? Deus está morto. Então, quando você acha que Deus está morto, quando você admite isso, você está centrada ou centrado no individualismo. A gente não pode depender de ninguém, porque ninguém é confiável. Então, todas as nossas defesas são contra o mundo. O mundo não é confiável, ninguém é confiável. Então, diante disso, a gente está indo contra a própria natureza da gente. Porque a gente sempre esteve junto. A gente nunca esteve isolado fisicamente, completamente. Quando você nasce, você está ali sob o cuidado das pessoas que estão trazendo você ao mundo, né? Ali está gente todo dia no mundo. Então, existe um cuidado, né? Existe uma prática de acolhimento, de atenção, né? Exatamente, dona. Uma intimidade com o início da vida. Então, como se faz a intimidade? É uma troca. Você aprende a ser íntimo com você se você for íntimo com o outro. Você tem que desenvolver a intimidade com o outro, né? Então, o medo simplesmente surgindo, exatamente, dona, porque você tem medo de ser íntimo até de você mesmo. O maior medo de ser íntimo é de você mesmo, porque você começa a negar as suas fraquezas, você começa a comprar uma ideia de que você sozinho pode vencer todas as dificuldades. Você não precisa de ninguém, tá? Então, isso é algo que vai deixando você cada vez mais amargo, né? E depois você ouve que o caminho espiritual é um caminho de amor, que você tem que amar. Como você vai amar se você se isolou dentro das suas muralhas? De repente, não. Então agora eu vou fingir que eu amo. Vou fingir que eu sou legal. Vou fingir que eu estou acolhendo, mas no fundo eu não quero acolher. Eu não quero amar. Eu quero ficar quieto no meu mundo porque eu não quero ser machucado, tá? Então veja, essa é a nossa realidade, algo que foi se desenvolvendo, né? E aí a gente volta a falar, né? Iniciando aquela questão com vir ao mundo, né? Você não consegue, nenhum ser humano consegue vir ao mundo se não for cuidado. Isso é algo que eu acho que ninguém discute. Depois você tem que continuar sendo cuidado durante a infância. Você precisa ter um direcionamento, seja ele qual for. Você precisa de roupa, né? Principalmente em lugares frios. Você vai precisar de roupa, você vai precisar higiene, você vai precisar do mínimo de instrução. Você vai ter que aprender a se alimentar sozinho, sozinha. Então, e vai aprender a fazer a sua própria higiene, né? Tomar banho, escovar o dente no banheiro. Quem que está fazendo isso para você? O outro. Então aí a gente tem que ver que a relação teve sempre presente. Queira
ou não queira, goste ou não goste. Não tem como você se isolar em algum lugar, numa montanha fisicamente, porque alguém vai ter que te alimentar. Você não vai ficar sem comer, né? O próprio Ramana, quando chegou lá, né, em, no, no templo, né, ele estava entregue a um êxtase. E aí ele não conseguia nem se alimentar. Ele ficava, o corpo dele ficava deixado assim, largado, abandonado. E aí os mosquitos, né, os parasitas que estavam por ali começavam a destruir o corpo dele. Então houve alguém que passou ali, né, e percebeu essa situação e retirou o Ramana daquele lugar e cuidou do Ramana. Ramana teria morrido ali, né, se não fosse o outro. Então, a gente está aqui mostrando, né, na prática, que não tem como se isolar. Você está sempre é, tendo contato com as relações. Mesmo que você decida sair do mundo e permaneça numa cabana, né, num lugar isolado, você vai estar ali com roupas que alguém fez. Você vai estar ali com um encanamento, uma casa que alguém fez. Você vai estar com uma eletricidade que tem que ser mantida pelas pessoas, né? Então, tudo que você toca foi feito por alguém. Onde nós estamos aqui, né? O nosso, se você olhar aí em torno de você, você está numa casa que foi feito por alguém. O material da casa foi feito por alguém. O óculos, né, que está usando, as roupas que você está usando, o fone de ouvido que o Luciano está usando, né? Tudo foi feito por alguém, né? E de repente a gente abraça alguma ideologia, algum apontamento espiritual que fala: tudo depende de você. É estranho, né? No fundo, a gente está indo contra uma experiência espontânea do grupo humano. Tudo depende de você. Você não pode contar com ninguém. Exatamente. Exatamente, Neuza. Exatamente. Sou porque somos, né? Então, nós somos a humanidade. Um prato de comida na sua frente, se você for rastrear a origem dele, quantas pessoas estiveram presentes e foram necessárias na produção daquele alimento para que ele chegasse à sua mesa. Então, é muito, na verdade, real isso que o Ubuntu está falando, né? Que a Neuza trouxe. Sou porque somos. E o que que eu estou querendo? Aonde eu estou querendo chegar, né? Se a gente vive dessa forma toda a vida, a nossa vida é uma mistura de relações, né? As nossas experiências são relacionadas com outras pessoas. Isso a gente já está dando uma ideia de irmandade, né? De fraternidade, de empatia e de compaixão com o ser humano, né? E depois ultrapassa a visão humana e vai para a vida, né? Com os animais, com as plantas, com tudo que vive, né? Todos os seres, como se diz no budismo, né? Ah, mas tem um detalhe aí que eu queria trazer, que a gente coloquei no grupo, né, também, e que seria uma prece, né? Que eu iniciei essa prece com
alguns dizeres muito curtos, né, da tradição judaica, né? A prece se chama Shema, tá? Hoje, eu fiquei sabendo, né, que esse Shema foi como se fosse uma aceitação, né, do povo judeu ao convite de Deus, né? Aqui, gente, a gente não quer entender o que é Deus, porque a gente sabe, né? A gente não tem essa pretensão de entender o que seja, inclusive, a vida, né? E muitas vezes a gente tentando entender, a gente começa a racionalizar, tenta racionalizar a existência, né? Tenta colocar dentro de um pacote, né? Limitar de uma forma que eu possa entender. Se você entende a vida, você está limitando a vida, porque nenhum entendimento consegue comportar, né? Absorver o que seja realmente a vida. E aí é o que Paulo fala, né? Agora vemos em parte, agora vemos parcialmente, em parte. Então é só um reconhecimento. Não é dizer assim, eu vejo em parte, então eu quero ver tudo. Eu vejo em parte, então eu quero ver integralmente. Não, é em parte. Aceita. Aceita que está tudo bem ver em parte. Porque não é possível ver de outra forma. A concepção humana não consegue absorver o que seja tudo isso, o que seja essa manifestação, o que seja a existência. E é uma forma até, vamos dizer, egóica, né? Uma forma egoísta, talvez, querer realizar isso sozinho. Você não está pensando em ninguém, você quer saber a verdade sozinho. Né? Para que você quer buscar a verdade, realizar a verdade espiritual sozinho? É Maurício, validar. Deixa eu só acabar o dono. Se não escreve aqui para gente. É para validar o seu próprio isolamento. Porque você se tornando sozinho ou sozinha, né? E criando uma barreira com o mundo, você tem que justificar essa solidão e dizer que é bom ficar sozinho. É bom. Quando a venda for tirada dos olhos, veremos a verdade. Sim, Neuza. Mas aí, o Gibran está falando isso, veremos nós. Então, eu queria dar bem essa tônica, né, de hoje, esse nós, né? O que eu estava falando, né, sobre o Shema, né? Que hoje eu fiquei sabendo da história, como é que surgiu essa prece, né? Fiquei sabendo, Lívia, como é que surgiu a prece. Tem uma relação com a montanha, né? Que Moisés vai até a montanha, recebe os preceitos, né? Recebe lá os 10 preceitos, vamos chamar assim, porque não é mandamento, né? São os 10 convites, vamos chamar assim, fica muito mais real. São 10 convites para que, porque isso ele chamou de casamento, com o povo judeu chamou de casamento. Seria uma comunhão. Olha que coisa bonita. Então Moisés vai até a montanha, tem uma revelação desses preceitos da presença de Deus, né? E quando ele desce da montanha, ele esses preceitos, as tábuas da lei, né? Elas são colocadas em uma tenda. E essa tenda fica conhecida como a morada de Deus, entende?
E quando que Deus está ali, presente naquela tenda. Então, é quando Deus se torna o outro. Quando Deus, é possível ter uma relação com Deus. Então, hoje, o nosso tema é a relação, né? Então, se você desenvolve uma relação com Deus, né, isso sai da imaginação, da fantasia, e se torna real. Porque era uma realidade para aquele povo a presença de Deus entre eles. Porque Deus tinha uma tenda. Então, o Espírito de Deus, né, o Deus estava ali presente, fisicamente, não de uma forma antropomórfica, né, mas de uma forma inexplicável mesmo. Porque a própria forma antropomórfica é inexplicável. A própria vida é inexplicável. Então, era uma forma de aceitar a presença de Deus em nós. Porque o que acontece? Nós não aceitamos a presença de Deus em nós. Porque nós queremos ficar isolados até de Deus. O que acontece? O que acontece? Quando Deus ofereceu, essa que é a origem da Shema, né? Quando Deus ofereceu, se ofereceu, é como a ritual, né? A cerimônia do casamento. Como é que funciona a cerimônia do casamento? Você se oferece a ela, né? O sacerdote pergunta: você se oferece a ela? É como se Deus chegasse e tivesse ali presente se oferecendo a nós, a você, a mim, as pessoas, né? Ao ser humano. Você se oferece. Então Deus está se oferecendo. O casamento com Deus é esse. E é o mesmo casamento, mesmo ritual. Então ele fala: você se oferece. Deus está se oferecendo a você. Você se oferece a ela? Sim. O que é isso? Aceitei me oferecer a ela. Aceitei ser dela. Deus aceita ser nosso. Deus aceita ser nosso e faz um convite que nós sejamos dele. E quando um é do outro e o outro é do um, não há nenhum nem outro. Não há um nem outro. É um só. Então, essa prece Shema é a aceitação do povo judeu à presença de Deus, ao convite que Deus fez. Então, eles respondem a Deus, né? Eles respondem a Deus da seguinte forma: o Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso. E o Senhor é nosso Deus, e o Senhor é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor do nosso coração, né? Então ele está trazendo o quê? Uma unidade na dualidade, se convertendo em unidade, né? Não há nós, não há Deus. Há o Senhor, o único Deus. Quando eu falo único Deus, é a única realidade, a única é, o que surge, né? O que emerge, o que nós somos, o que tudo é. É o único e único Senhor. E aí nós iniciamos uma relação com Deus. E essa relação é permitido se relacionar, é permitido quebrar as suas defesas, é permitido estar junto, entende? Porque a nossa origem sempre foi junto. Nós nos desenvolvemos nas tribos. Nós somos sementes de tribos. Tribos quer dizer a união humana, o esforço humano comum, desenvolvendo-se através dos tempos, dominando o fogo, dominando técnicas, dominando a caça, se alimentando junto, dividindo o pão junto. Daí vem a palavra, né? Companheiro, né? Cum.
companheiro, né? Estamos comendo o pão juntos. E Cristo mostra isso também, né? No gesto de dividir o pão. Cada pedaço desse pão sou eu, e cada um de vocês que está comendo esse pão também é a mesma coisa. Mas há alguém que podemos confiar, alguém que a gente pode se entregar, que é uma realidade transcendente, além do nosso entendimento. Isso é Deus. Eu não entendo o que é Deus, mas Ele é o nosso Deus. Eu não explico o que é Deus, mas eu sinto Deus. Porque eu e Deus somos íntimos. Isso não é um pensamento, isso não é um raciocínio, isso é um sentimento, uma experiência de permissibilidade. Eu permito que Deus seja em mim, porque eu deixei de temer o outro. Eu posso ter o outro no meu coração, eu posso retornar à minha casa, né? O filho pródigo aí se lembra da casa do pai, né? Essas palavras parecem bem cristãs, né? Parece que a gente ouviu até numa missa isso. Mas não é, gente. Não é doutrina, é uma experiência. E essa experiência, ela começou com a Shema. Eu não sabia nada disso, fiquei sabendo hoje. Que o Shema é sim, eu aceito, eu aceito o nosso, né? O nosso Deus, como fala lá na prece, né? Não é um nosso no sentido egóico de domínio, mas é um nosso no sentido íntimo de estar junto. Não é tão bom estar junto? Então, imagina você junto com tudo que é. Confiança, dona. Exatamente. Fé, confiança, né? E aí você se rende a algo totalmente desconhecido, mas totalmente amoroso, totalmente acolhedor, totalmente receptivo. E você tira todo o peso das suas costas. Não é mais com você, não, a obrigação não é sua. Há algo que pode cuidar de você. Então, esse algo desconhecido mas tão presente, é uma experiência da graça. Então, vamos experimentá-la, né? Vamos degustar essa experiência nessa presença, que é uma experiência real, né? Então, eu estou trazendo tudo isso por quê? Porque a gente foi, ao longo do tempo, se isolando e achando que o outro é uma ameaça. Isso nos distanciou dessa origem, dessa fonte, nos distanciou da fonte. Nós não confiamos mais que nós possamos ser amados. Nós duvidamos do amor do outro. O outro nos traiu. Maurício. Deixa eu só ler aqui, dona, que ele trouxe primeiro aqui, o Carlos. Viver em grupo foi o que garantiu o nosso sucesso quanto espécie. Exatamente. Cooperação. Salmos 82. Vós sois deuses, por ser filho do Altíssimo. Nós desconectamos do divino. Exatamente, Carlos. Exatamente. Então, é isso que eu estou trazendo hoje, né? É permitido confiar naquilo que te deu vida. Ou é possível confiar na vida, né? Sem querer entrar em uma discussão teológica, né? Lógico, a gente não tem essa pretensão, mas mostrar que é possível se render ao nosso Deus. O que me tocou muito nessa oração, né, curta, que é a Shema, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando ele fala nosso Deus, o Deus de todos, o Deus que é próximo, o Deus que é amigo,
o Deus que não é uma ideia, o Deus que é uma realidade, o Deus que me direciona, o Deus com quem eu posso contar, o Deus a quem eu posso recorrer. E aí tirou a ideia de isolamento, tirou a ideia de desamor, de desamparo, porque nós, como estamos isolados, nós nos consideramos desamados, desamparados, perdidos, largados, abandonados. Então, é esse retorno a essa confiança que o Donner trouxe aí, né? Uma confiança que cuida, uma confiança que cultiva a intimidade em nós e faz o encontro. Então, por isso que hoje, o tema de hoje é o encontro, é esse encontro. Né? Não é um encontro de pensamentos mirabolantes, né? De construções e artimanhas mentais, querendo entender, querendo dominar, né? Para eu ser o grande vencedor da, da espiritualidade, né? Um campeão da espiritualidade, como a gente vê muito aí, né? Então é através da humildade de andar descalço, abaixar a cabeça e pedir a mão e pegar na mão e se sentir amado. Parece fácil, mas não é. Por quê? Nós temos resistências, nós temos defesas e nós temos racionalidade. Uma grande contribuição por um lado e um grande obstáculo por outro. Né? Fala, dona. Pô, descalço eu já tô. Tô só o resto. Ah, fala. É na mão e o que mais? Não, fala aí, fala, diga. É, tô brincando aqui, Maurício. Você falou aí, me fez, me deu vontade de falar sobre isso aqui, ó. Que é num livro do Osho aqui, Inocência, Conhecimento e Encantamento. Uhum. Esse encantamento aqui, acho que é o único que existe, né? Não tem esse aqui. Então, esse conhecimento é o que prende a Garoto, gente. garoto, propaganda do Osho. Vai Esse lá, menino. conhecimento até de acreditar que ficar sozinho é o que resolve. Isso, menino. Uma cacetada de conhecimento que prende Beleza. a gente viver o encantamento de criança. Sim, beleza. Ó, o Osho tá certeiro, hein, meu? Isso é riqueza, isso é saúde, isso é vida. Isso, querido. É isso E mesmo. eu não fiz isso ainda não, viu? Mas eu já estou sentindo o cheiro, como se fosse um almoço ficando pronto. É isso aí, mineiro. Mineiro goiano. Aqui a Lurita colocou aqui. O outro não trai a mim, ele apenas tem condicionamentos diferentes, exatamente. Pelo contrário, o outro mostra quem sou. É, realmente, Lurita, mas ainda nós estamos num campo analítico, né? Um campo analítico, O que eu quis aonde... dizer aqui, desculpa, Maurício, o que eu Ah, quis dizer aqui é uhum, que é o seguinte, o encontro, que é o tema, aham, a gente tem muito aquela tendência de falar que o encontro, há um encontro, o encontro sempre vai ser uma coisa amorosa, uma coisa amistosa, um certo, encontro de almas, um ótimo, encontro entre amigos, um aham, encontro familiar, um encontro, né? aham, E esse encontro, quando as crenças batem, os condicionamentos batem, o universo pessoal de cada um bate, ele é maravilhoso, ele vai levar a encontros de ideias. uhum, Mas quando o encontro, pelo menos na minha percepção, ele não acontece dessa forma, ele acontece de uma forma divergente, talvez, certo, ainda assim, ele é um encontro, porque vai ser um encontro
daquilo que está dentro, sabe? Daquilo que está dentro de você. Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma amiga e ela me demorou muito para me responder, ela me demorou muito, assim, eu conversei com ela ontem, ela demorou no outro dia que ela foi me responder, e aquilo me trouxe uma chateação, sabe? Me trouxe uma chateação. Uhum. Aquilo ali foi um desencontro do encontro, né? Uma É, relação a entre gente ela e estava eu, e guardando uma consideração, né? então, assim, mas o que que foi isso? Isso nada mais foi do que um encontro comigo mesmo, de eu olhar para mim e falar, de onde vem essa carência? De Uhum. onde Muito, vem, muito de legal. onde vem essa necessidade? De Uhum. onde vem esse processo de rejeição? Então, eu acredito que os encontros, qualquer tipo de relação, qualquer tipo de encontro, sabe? Qualquer tipo de relacionamento, porque a gente estava falando aqui de relacionamento, né? Do relacionar. Uhum. Então, qualquer tipo de relação, ele vai te levar ao encontro consigo mesmo. E a possibilidade de ali nesse encontro consigo mesmo, você desfazer ideias, crenças, desmanchar o seu passado ali naquele presente e, e a possibilidade de escolher de novo, entende? E isso, para mim, é um encontro com Deus. Essa iluminação, que as pessoas falam que é iluminação, que não é desaparecer, essa iluminação nesse momento, isso, para mim, é a iluminação. É o encontro com Deus. É aquela alquimia, sabe? De você pegar o que está velho, que veio de um encontro, o que está velho, que está rançoso, e transformar aquilo. Então, mas E isso, quem para mim, é o faz isso? maior encontro com Deus, para Então, mim, mas quem entende? faz isso? Porque Isso Deus, libera. nessa narrativa sua, Deus é um ser passivo. É você que está fazendo tudo. Tá vendo? Tem Não, essa ideia. A gente tem essa ideia que a gente sozinho é que vai ter que fazer tudo, né? Entendeu? O que eu quis dizer aqui, na questão da relação, aquela hora que a gente se revolta com o mundo e fala, eu não preciso de ninguém, nem de Deus. Então, na sua fala, eu percebi uma coisa, né? Que é, eu vou fazer escolha, eu vou fazer a alquimia, tudo vai acontecer. E é o encontro com Deus, mas é um Deus que não faz nada. Ele não te ajuda, ele não está presente, ele não te acolheu, ele não está te amando. a, a Entendeu o que eu tô dizendo? lucidez, acho que a maturidade para isso é o próprio Deus. Não, mas aí fica abstrato. Por Entendeu? quê? O que eu estou querendo trazer aqui hoje é uma possibilidade de você ter É que a palavra Deus, né? Ela foi muito utilizada de muitas formas, então isso pode ter deturpado, né? Mas eu quero que eu senti isso, sabe, Lurita? E eu estou tentando passar isso aqui hoje, né? O Senhor, nosso Deus, é o nosso amigo, é o quem que eu posso contar. Eu não estou sozinho. Eu não preciso resolver isso sozinho. Eu não preciso ficar madura sozinha. Eu posso ter ajuda. Essa ajuda é bem-vinda. Quando você fica doente, você vai onde? Você vai no médico. Porque você está confiando no médico. Você não vai se curar sozinha. Você não vai no Google e inventar um remédio, comprar um remédio sozinha. Né? Então, eu não estou dizendo assim, não é uma crítica para você, porque todo mundo faz isso. O pessoal da não dualidade, o pessoal do Advaita, o pessoal do budismo eu não tenho ajuda de ninguém. Por quê? Porque eu me isolei, eu desacredito de Deus ou do outro, porque foi incutido na nossa cabeça que a gente não tem quem pode nos ajudar, que a gente está sozinho, tá? Então é essa situação. Eu não posso chegar para Deus como algo muito íntimo, alguém muito íntimo meu, e fala, putz, não tá legal, não tá dando. Me dá força para isso, sabe? Isso é humildade. A gente não tem mais isso. Essa humildade de pedir para o outro nesse sentido. A gente vai num médico e fala, eu tô doente, eu preciso de remédio. Mas a gente não vai até isso, esse mistério, mas tão presente, que é o nosso, a gente não vai até lá
até ele, né? Ou até nós mesmos, né? A gente não vai nesse local, nessa pessoa, e não confia nisso. Foi o que o Donner falou, da confiança. Porque a gente acha que já a gente vai se virar sozinho e vai estar com Deus. Mas para que serve esse Deus? Se a gente fez tudo sozinho, não serve para nada. Ele é totalmente descartável. Não adianta dizer que tudo que você fez é Deus. Não, tudo que você fez é o que você fez. Eu escolhi, eu fiquei madura, eu me iluminei, entende? Então, é uma autonomia frágil. Por que a gente está frágil? Porque a gente acha que a gente tem uma autonomia. Mas a gente não tem essa autonomia. A gente não sabe nada das coisas. Tudo é um grande mistério. Eu vou me iluminar porque um dia eu vou saber o que é isso. Não vai. Não vai saber. Não sei. Não sei, Maurício. Não Aí eu não vai, sei meu. se eu não vou saber. Não sei. Aí, tá Não vendo? sei. Você tem que ter uma humildade de dizer, meu, é inconcebível. Não, Não vai Maurício. saber. Então, não Não, acredita Maurício. tanto assim em você. Acredita que existe algo maior, que existe algo que apoia. Sim. Agora, O confia. mesmo Paulo disse que hoje nós vemos em parte. É por isso que e sempre vai ser assim. Amanhã não sei. Não, não. Entende? Eu acho que não, porque aí eu tenho uma humildade também de não precisar ver de outra forma. Porque eu não preciso saber. Se Deus não quer que eu saiba, eu não vou saber. Você sabe o que Ramakrishna falou? Ele falou assim: eu não sei o que é Deus, eu não conheço Deus, eu sinto Deus, porque Ele é minha mãe. Por que ela não se revela para mim? Porque ela não quer. Porque o dia que ela quiser, ela se revela. E eu não sinto nenhum problema nisso. Isso não é um problema. Isso não é um problema. O fato dela ser em mim e ser, e eu posso contar com ela, já é suficiente. E aí vem Paulo também e fala que Deus, né, decreta, né? Deus declara: a minha graça te basta. Eu não preciso ver de uma forma absoluta, porque para que vai servir isso para mim? Eu vou ser Deus? Quando eu ver de forma total, absoluta, eu sou Deus, eu quero ser Deus, eu quero tirar o lugar de Deus. Nós conhecemos qual é essa metáfora. Quem quis tirar o lugar de Deus? Quem achou que tinha poder para tirar o lugar de Deus? O ser humano hoje que domina o mundo achou que tirou o lugar de Deus. E como é chamado o ser humano que domina o mundo? Na sua violência, no seu egoísmo, na sua traição, na sua injustiça. Lúcifer, o anjo de luz. Esse que ser igual a Deus. Isso é um exemplo, né? Isso é um ensinamento, né? E que muitas vezes a gente deturpa, porque a gente não está vendo o alcance disso. Então, o alcance disso é a gente se coloca numa posição de protagonismo dentro da humanidade e olha como é que o mundo está, né? Então, veja, mas eu disse antes, preponderou a cooperação, preponderou a união, mas existe um desequilíbrio, né? Existe um desequilíbrio. Então a gente tem que ter, né? Então a questão hoje é a, a ideia, né? Não a ideia, a experiência da humildade. Porque eu acho que a gente cresce muito na não dualidade, no Advaita, no budismo, achando que a gente é que tem que realizar as coisas. Então isso fica muito egóico, né? Isso fica muito. E se a gente acha que está realizando, é pior ainda, né? Maurício. Você vê lá, o cara é o guru, o cara é isso, o cara daqui a pouco vai pisa na bola, pisa no tomate. O cara fez isso, o cara pisa no tomate.
Pronto. Então, é mais um olhar, Lurita, hoje, assim, para nossa fragilidade, né? Para nossa humildade e para a permissibilidade do amparo. Quando a gente entra muito nessas questões, a gente perde a permissibilidade do amparo. Eu não tenho com quem contar, eu não tenho quem me dê colo. E pior, pedir colo é uma demonstração de fraqueza. Homem não pode chorar, e por aí vai, né? Eu quero chorar, eu quero, na hora que eu me sentir fraco, colo. A nossa sociedade luta contra isso. Ela quer tornar a gente super-homem, sobre-humanos, não humanos. A gente tem que entender que isso faz parte da nossa condição humana. E aí é uma referência você ter o amparo, você dizer é o nosso Deus, não é o meu Deus, não é o seu Deus, é o nosso Deus. É aquele que cuida de nós, né? Porque o cuidado é inerente à raça humana. A gente começou o satsang falando disso. Se não fosse o cuidado um com o outro, a raça humana não ia prosperar. É só pensar isso. Parece que a natureza já fez a gente já um pouco frágil comparado aos outros animais, até para colocar a A gente intimidade, né? junto. É, Não é um pouco frágil, é totalmente frágil. Totalmente frágil. Você não tem, com a maioria dos animais predadores, você não tem chance nenhuma. Você confrontar um leão, um urso, você não tem chance nenhuma. Então, a questão é toda essa, né? É pensar e realizar essa experiência, se permitir realizar. Porque eu acho que a gente endureceu muito o coração nosso, a ponto de não aceitar um outro que possa cuidar de você. Maurício, O outro é Deus. assim, vou falar de algo aqui que é da minha experiência, mas sem julgar certo e errado. Mas hoje as pessoas têm muitas obrigações, né, que elas colocaram para elas mesmas. Elas, de certa maneira, aceitou, né, permitiu. E aí isso vai virando um emaranhamento, vai virando um monte de, trazendo um monte de responsabilidades. Daí a pessoa não consegue mais largar aquilo. E aí às vezes aparece uma pessoa querendo, às vezes um amigo já de muito tempo, querendo conversar com a pessoa e às vezes está meses sem falar. Aí a pessoa está com pressa. Aí às vezes ele vai falar um minuto com ela e, ou tô com pressa. Então eu acho que esse tanto de condicionamento que traz excesso de responsabilidade, sem pensar na morte, igual você falou em outro satsang já, né, que vai desaparecer e tal. Então, acho que vai fazer faz, né, com que as pessoas não cheguem a essa percepção de Deus em nós, né, na intimidade, no encantamento, né, para sair desse conhecimento que limita a gente, prende, né? Então, eu não sei o caminho para chegar a isso, mas Dona, olha lá, vamos lá. Não precisa saber o caminho. Você não tem que como é que fala? Ansiar mesmo, né? Ambicionar alguma coisa. Porque essa ideia é uma ideia de ganho. Eu quero entender Deus. Eu quero percorrer o caminho. Eu quero saber isso. Para quê? Para ganhar alguma coisa, ganhar um prêmio. Isso está embutido nessa fala, entende? E também está embutido assim, os outros são muito condicionados, os outros são muito não sei o quê, né? Então, quer dizer, tira o meu fora dessa, deixa os outros. Então, a questão toda parece que é um problema a ser resolvido. Não é.
Eu tenho que resolver o problema da espiritualidade. Eu tenho que chegar em algum lugar na busca da verdade. Eu tenho que reconhecer a verdade. É eu. É o conhecimento de novo, né? Então, olha para Deus, que é o outro, cara. Esquece do eu. Esquece desse eu. E quando você tiver fraco, tiver doente, tiver com medo, vai até essa segurança. Bebe dessa água, dessa fonte. Comunga com isso. Permite que isso te invada, né? Isso é também um sinal de humildade. A gente está viciado no eu. A gente está buscando resolver as coisas com as nossas próprias forças, né? Assim como Krishna fala, eu sou a vida dos viventes. Nós não temos a nossa própria força. A força em nós é Deus. A força da vida em nós é Deus. Nós não sabemos nada da vida, gente. Não foi por sua própria vontade que você apareceu. Então não adianta ficar falando que você é consciência. A própria consciência tem a origem nesse desconhecido, nesse mistério, nisso. A Luíta falou, Maurício, isso é confortante, mas com o tempo pouco pratico. Ó, fala todo dia. Hoje eu recebi uma receita. Eu vou encerrar agora, que eu tô com pressa, viu, dona? Brincadeira. Eu vou encerrar agora, mas eu quero deixar para vocês uma, uma, não é tarefa, não é uma obrigação, é um convite, né? Você falar isso de manhã, de tarde e de noite. É um convite. Para mim deu certo, por isso que eu estou passando por vocês, né? Falar assim, sem nenhuma pretensão, não espere nada, né? Não tem sentido nenhum, não busca nenhum sentido, não busca entendimento, nada, só fala isso assim, intimamente, não precisa nem verbalizar, mas se quiser verbalizar também, mas entra num lugar bem tranquilo, de manhãzinha, ou e de tarde e de noite, né? E aí você vai falar, ó, você vai falar, vai pensar, sem sentido nenhum, sem buscar sentido. Assim, o Senhor é nosso Deus, tá? O Senhor é nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não fica pensando no que você está falando. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pronto. Ó, eu estou fazendo japa com isso. Então, Maurício, o que que você está fazendo com isso? Com Hã? isso, você está mudando. O que que você está fazendo? Repetindo isso várias Aham, vezes, você sim. está mudando um condicionamento dentro de você. Ótimo, é isso mesmo. Então, na verdade, tem lucidez aí. Tem uma lucidez. Por mais que você esteja falando, acreditando que é um outro que está fora, que vai vir te ajudar, porque ele está ali, é um condicionamento É, mental que está sendo exatamente. Você falou mudado uma aí, coisa muito entende? legal, Lurita. Então, é você que está fazendo, sim. É Ó, você que está fazendo, não é vou Deus. falar É agora, você. para a gente encerrar, que eu estou com pressa. Já falei para vocês. Bom, Tô brincando. Lurita, tanto falar, eu dou a minha mão palmatória. Tanto falar que é o outro que vai me ajudar e tanto falar que eu mesmo vou me ajudar, os dois são condicionamentos. Os dois então, são condicionamentos. Vamos fazer o seguinte, não vamos, isso é uma forma de querer entender. mas Vamos, ué. vamos largar a mão. Que nem eu falei, não, nós estamos procurando sentido, Lurito. Eu entendo o que você está falando. Nós estamos procurando Maurício, entender o terreno, nós estamos procurando um sentido. Não quero sentido nenhum. Não quero sentido. Maurício, eu Hã? entendi como mistério. Hã? Eu tenho que falar isso. Não Eu entendi. senti, eu Hum. senti quando você falou, Hã? como se fosse um mantra, né? Como se fosse um mantra. Sim, Para mim, sim, sim. Hã? eu senti como um mistério.
Não precisa de Isso. ter nexo, não precisa de ter Não, sentido, não precisa entender. não? Só fazer. Só fazer. Não precisa entender, só vai lá e faz. Só isso. Isso é o convite, esse é o apontamento, né? É que nem você, por exemplo, Dona, vai caminhar. Vai, como é que é caminhar? Eu ponho uma perna na frente da outra, a perna não vai bater na outra, e não sei o quê, eu vou cair, e não sei o quê, né? Vai caminhar, só vai caminhar. Não pensa, quer entender, não busca sentido para isso. Só faz. Beleza, Só faz. beleza. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.